muito bem-vindos ou bem-vindas de volta ao canal. Aqui é a Lei e finalmente estou trazendo para vocês o meu vídeo do caderno de leituras com os livros que eu li em março. Esse vídeo atrasou um pouquinho, né? A gente tá agora no começo de maio e só agora eu tô trazendo os lidos de março. Ficamos aí um mês sem vídeo no canal e eu confesso a vocês que foi mais questão do dia a dia mesmo, da rotina. O vídeo eu fui construindo ele ao longo do mês. Eu comecei a filmar no começo de abril. Fiz vários vídeos, fiz vários takes aí. Cada momento que eu sentava, eu filmava uma coisinha. E acabou que as últimas páginas, assim, os últimos ajustes, eu demorei para fazer. Fui priorizando outras coisas e não consegui fazer essa atualização. Eu acho que o que acontece comigo é que quando eu tô muito cansada, muito estressada, assim, eu acabo não priorizando fazer as coisas que me relaxam. E isso não faz o mínimo de sentido. Quero muito ajustar essa programação aí, mas é o que acontece comigo com muita frequência. Não sei se algum de vocês é assim também. Se acontecer isso com vocês, me falem aqui nos comentários e o que é que vocês fazem, né? Porque eu sinto muita falta de mexer nos meus cadernos, de brincar com papel. E acaba que na correria do dia a dia, eu cansada, eu acabo não fazendo isso. Mas o fazer isso me deixa menos cansada, me deixa mais contente, assim. Às vezes fazer uma coisinha de manhã, ou então fazer de noite antes de dormir. E acaba que eu não faço. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre os livros, sobre a decoração que eu usei aqui. Eu tô usando para a capa, né, do mês de março no caderno de leituras, eu tô usando esse kit do Clubinho do Adesivo. Vocês sabem que eu sou a maior embaixadora do Clubinho do Adesivo nesse YouTube, né? Eu uso muitas coisas do Clubinho, eu tenho muita coisa do Clubinho e eu gosto muito, então eu acabo usando bastante. E esse kit é um kit de 2024, eu acho. E ele foi um kit ilustrado pela Pri mesmo, que é a dona, né, do clubinho. E o meu aqui, ele tá quase completo, pelo simples fato de que eu tenho pena de usar ele. Eu gosto tanto desse kit que eu fico com pena de gastar e ficar sem ele, porque no o clubinho tem aquela coisa, né, os kits ela lança, aí o que sobra, assim, né, do que ela faz de produção a mais no mês, o que ela sobra, ela bota pra vender, e depois acabou. E aí a gente fica sofrendo essa tristeza de ficar com pena de usar, pelo menos eu sou assim. Mas aí esse kit, por exemplo, ele tem o washi. As washes eu acho que ainda tem na loja da Pri. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Então, ele tem washes combinando. São 3 washes, e aí nessa decoração eu usei 2 delas. Essa mais grossinha e uma fininha também, que vocês vão ver. Então, eu fiz aí uma decoração com várias sobreposições, usei os adesivos, usei recortes do papel bandeja e fui montando. Nessa época, a Pri também mandava chorinho, então algumas coisinhas também eu usei do chorinho, que era a sobrinha, né, de adesivo que ela fazia, e pronto. Aí eu tô fazendo como sempre faço, né, um calendário. Eu tô usando essa caneta, gente, eu tô apaixonada por essas canetas. É uma caneta da Uniball, é a Uniball One. Eu comprei um kit de cores pastéis da Uniball e eu já tô assim, o que é que eu vou fazer quando acabar? Porque eu tô totalmente apaixonada por essas canetas. As cores são lindas, elas escrevem super bem, são super macias, sabe? E eu tô usando o Kimbo pra fazer meus registros diários. E ela se dá super bem com o Kimbo, sabe? Ela seca muito rápido, então ela não mancha. Por exemplo, a da Muji, que eu gosto muito, no Kimbo eu tenho que esperar um tempinho quando eu tô usando ela, porque ela mancha, ela não seca tão rápido quanto essas da Uniball. Então, é uma coisinha a considerar. Aí tá, ó, a segunda wash que eu falei pra vocês que eu usei. E eu gosto que ela é meio amarelinha, sabe? Como eu tô usando esse caderno no papel pólen, aí ela ficou super bem ali, não ficou tão destacado quanto o branco. Por exemplo, ali na capa, dá pra ver que os adesivos brancos, né, eles ficaram bem forte, né, o contraste, que às vezes eu não gosto tanto.
Mas enfim, aí tô adicionando aí mais alguns elementos, procurando onde cabe, pra terminar, né, a decoração. Eu gostei muito do resultado dessa capinha. Eu gostei muito do meu lettering ali de março. Eu fiz de qualquer jeito, não tava muito focada no que eu tava fazendo e acabou que saiu bem bonito, pelo menos na minha vista, assim. Eu gostei muito de como ficou o nome em março. E aí acabou que nesse mês de março eu li um pouquinho mais de livros do que eu vinha lendo normalmente. Normalmente eu tava lendo 3 livros por mês e em março eu li 5. Um deles não vai aparecer aqui, porque na verdade foi uma fanfic. Então eu não registro elas, não tô mais registrando elas no caderno de leitura. Então vão ser só 4 reviews. Mas no total foram 5 livros. Até porque a fanfic tem mais de 300 páginas. Então eu conto como um livro, sim. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li foi The Wedding People. O título dele em português ficou Como Arruinar um Casamento. E esse foi um livro que eu comecei em janeiro. Não curti muito, abandonei ele por um período, assim, eu li uns 20%, e aí abandonei. Mas eu ainda tava com uma pulga atrás da orelha sobre esse livro. Daí, quando foi em março, no comecinho do mês, eu decidi dar uma outra chance a ele. E que bom que eu fiz isso, porque esse se tornou o meu livro preferido do mês. De todos que eu li no mês de março, esse foi o que eu mais gostei. E eu realmente fiquei bem surpreendida por esse livro. Ele acompanha essa personagem principal, chamada Phoebe, e no início do livro a gente acompanha a determinação dela de tirar a sua própria vida. Então, ela tá vivendo por muitos anos com muitas infelicidades, muitas frustrações, problemas no casamento, questões do trabalho também que ela se sente para trás. E aí a gota d'água ali no livro é quando o gatinho dela falece. E ela faz assim, tipo, não tenho mais o que fazer aqui, já era pra mim. E aí ela monta o plano perfeito pra cumprir esse objetivo, né? Ela gasta um dinheiro aí, vai pra um hotel que ela sempre sonhou em ir, usa uma roupa chiquérrima que ela tava guardando pra uma ocasião especial e vai lá pra esse hotel. A questão é que quando ela chega lá, ela se encontra com uma outra moça e na primeiro diálogo, assim, na primeira conversa dela, ela fala pra menina, a Laila, o que é que ela vai fazer. E a Laila faz assim, ué, não, você não vai fazer isso, eu vou me casar. E a Laila, ela tá lá no hotel, ela alugou o hotel quase completo e ela tá com a família dela, os amigos dela, etc. Ela vai se casar ali naquele hotel. E ela faz assim, você não vai fazer isso, senão você vai arruinar o meu casamento, você não pode fazer isso. E aí, a partir desse encontro de duas personagens tão diferentes, a história ela começa a se desenrolar. Eu acho que as duas personagens elas são muito reais, com qualidades, com imperfeições, e o relacionamento delas faz a Phoebe perceber que o que ela tá ali para fazer não é a única solução para sua Nesse vida. Livro, as personagens são multidimensionais, não é aquela coisa chapada. Então, são imperfeitas, têm pensamentos meio absurdos. E eu acho que a mensagem principal que o livro passou para mim foi isso de que as pessoas reais e as relações reais, relações sinceras, elas não são perfeitas. Tem incômodos, tem frustrações, e são essas as coisas que nos fazem ser fortes o suficiente para aguentar diversas tempestades. Então, a Phoebe, durante o livro, ela acaba oferecendo para aquelas pessoas que estão ali, para wedding people, né, as pessoas que são parte do casamento, ela oferece o que ela nunca teve e ela vai percebendo possibilidades, ela vai percebendo coisas, vai olhando para as coisas numa visão que ela não tinha antes. E eu acho que a mensagem é isso, de você aceitar imperfeições, de você buscar o que lhe faz bem e de você não esperar só vir a você, mas você oferecer às pessoas também aquilo. E aí, num giro 180 graus, o meu segundo livro de março foi uma ficção científica, o livro Project Hail Mary, que ainda tá, não sei, nos cinemas, a adaptação cinemática, que em português o título é Devoradores de Estrelas. E a história começa muito daí. O planeta Terra, ele tá em risco porque
o Sol, a estrela, né, está sendo devorada por esse alienígena e essa bactéria alienígena que está se alimentando da luz solar e o Sol está diminuindo, né, está esfriando e o Sol esfriando, a Terra vai colapsar. E aí a Terra, né, os países, os líderes mundiais, eles começam um plano de salvar a Terra, porque eles descobrem que essa bactéria, que eles chamam de astrophage, ela tá atacando não somente o Sol, mas o Sol, entre aspas, né, de outras galáxias, de outros sistemas solares. E aí eles localizam uma estrela específica que não tá diminuindo, que não tá sendo afetada por essa bactéria. Eles fazem vamos lá e vamos descobrir o que é que tá acontecendo. Só que isso é um resumão que a gente vai descobrindo ali no começo da história, etc., porque a gente cai ali na história com o Dr. Ryland Grace, que acorda numa nave espacial, sem saber quem ele é, sem saber onde ele está, sem saber o que está acontecendo. E aí a gente vai descobrindo junto com ele, né? Ele vai aos poucos recuperando as memórias dele, ele vai entendendo o que aconteceu com o planeta Terra, por que ele tá ali no espaço, qual é a missão dele, e ele tá sozinho no espaço, porque os coleguinhas dele ali, a tripulação, assim que ele acorda, né, no início da história, a galera tá morta, só tem ele. E ele vai descobrindo e ele vai recuperando suas memórias e ele vai entendendo o que é que tá acontecendo, inclusive como foi que ele terminou ali naquela nave, o que foi que aconteceu, porque ele era apenas um professor de ensino fundamental. Então, o que é que ele está fazendo no espaço? Muito legal, muito divertido. É um livro bem nerd, assim, sabe? Tem muitos momentos que ele fala, explica a física da coisa, a biologia da coisa, a matemática, e começa a fazer cálculos durante o livro, e me faltou um pouco de paciência nessas partes, porque, assim, não interferia em nada na história, ele podia só ter me dito o que é que aconteceu, mas enfim, o autor, ele é um grande matemático, um cara aí, e ele aparentemente assim que ele escreve, né? Então, tirando essas partes que me incomodaram, eu achei muito divertido. Tem aí o amiguinho, né, que ele faz no espaço. Caso vocês não queiram spoiler, pulem essa parte. Mas ele encontra um alienígena lá no espaço e aprende a se comunicar com esse alienígena e eles vão criando ali um vínculo, né, eles vão se conhecendo e ele entende que o menino lá, o menino, o Rocky, que é o nome que ele dá, né, o alienígena, ele tá lá pelo mesmo motivo que ele, que o planetinha dele lá e o sistema solar dele também está em perigo por conta dessa grande bactéria, dessa pequena bactéria que está fazendo um grande estrago. Então, achei muito legal, é uma ficção científica, como sempre, aborda questões da sociedade, né, questão política, de como a sociedade se comportaria nessas situações extremas, e realmente, assim, você fica, poxa, será mesmo que nossos governos fariam isso? Será mesmo que as consequências seriam essas? Será? É a questão do ser humano ser egoísta, né? De as sociedades serem egoístas e do controle de recursos, do controle de inteligência, de tudo isso que envolve as relações mundiais, né? Eu acho muito interessante. E esse livro era para eu ter lido há muito tempo, porque meu namorado me recomendou ele há uns 2 anos, e eu só ficava procrastinando, mas aí como saiu o filme e a gente tava querendo muito assistir, aí eu fui ler antes de assistir o filme e me arrependi de não ter lido antes. Mas isso acontece sempre, meu namorado sempre me recomenda livros muito bons, eu fico enrolando e aí quando eu leio, eu amo. E aí eu sempre tenho que pedir desculpa a ele. Então eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas, se não me engano. E achei divertido. É um livro divertido, mas também é um livro que faz você ter algumas reflexões interessantes. E aí eu usei essa decoraçãozinha aí, é da Isobova, e eu tinha esse livrinho de adesivos, coloquei aí um gatinho astronauta
E é isso, achei que combinou um pouco com o tema do filme. Adorei. E agora vamos para a terceira leitura do mês, que foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Quem está acompanhando aqui o canal, vocês sabem que eu estou fazendo a releitura de Harry Potter pela enésima vez, mas dessa vez é diferente porque eu estou fazendo pela Audible. A Audible está lançando todo mês, desde novembro do ano passado, eles estão lançando a versão dramatizada de Harry Potter. O que é isso? Eles estão fazendo a leitura do audiolivro com vários atores diferentes. Então, cada personagem tem um ator, tem uma narradora, né, que vai ler as partes de narração, e os personagens são feitos por atores diferentes. Tá muito divertido, tá muito legal. E março foi o mês de Ordem da Fênix. Eles estão saindo assim, tipo, no meio do mês, e aí eu passei aí uma semaninha e pouco lendo ele. Ficou muito bom. Eu tava muito incomodada, eu fiquei muito incomodada com a leitura de Cálice de Fogo. Me incomodou um pouco os barulhos, não sei se estava desajustado, eu não sei o que aconteceu, mas não foi uma leitura que eu gostei tanto, embora eu goste muito do livro do Cálice de Fogo. Eu achei a experiência da Ordem da Fênix melhor. Voltou ao que eu estava adorando nos 3 primeiros livros, né? Esse livro marca a estreia da Keira Knightley no papel de Dolores Umbridge e ela estava simplesmente aterrorizante, simplesmente horrorosa, no melhor sentido possível. A narração dela foi muito boa mesmo. E além dos efeitos sonoros estarem muito legais, nesse livro em especial, a música me tocou muito. Eu achei que foi muito emocional, eu achei que foi muito bem feito. Estava muito bem feito em todos os outros livros, mas nesse especificamente me tocou bastante. Então vamos lá, né? A Ordem da Fênix, ele é um livro que ele acaba com você desde os primeiros capítulos. Você não consegue não ficar triste pelo Harry enquanto a história vai evoluindo, né? Ele começa o livro ali de luto pelo Cedric, naquele grande sofrimento, naquele pós-evento traumático que foi o final do Cálice de Fogo. Além disso, ele tá sendo ignorado por todo mundo ali naquele verão. Ele só tem mesmo a família dele ali, que é uma desgraça, né? Aqueles tios dele, o primo dele, etc. E não bastasse isso, a gente tem o Dumbledore, né? Ignorando o Harry o livro inteiro. O Dumbledore é uma figura de apoio que ele tem, uma pessoa importante para ele. E eu acho que, assim, eu tenho muita raiva do Dumbledore nesse livro, porque ele faz o Harry sofrer de uma maneira que eu acho totalmente desnecessária. Ele deveria ser mais inteligente que isso. Ele é mais inteligente que isso, né, o Dumbledore. E embora ele tenha tido boas intenções, eu acho que ele foi ali agir de uma maneira totalmente errada. Eu acho que foram as piores decisões do Dumbledore na história, são essas que ele faz em Ordem da Fênix. Eu acho que ele é muito egoísta. Ele acha que é ele a questão, enquanto que não é, não é mesmo? Então, no meio de tudo isso, né, de ser chamado de mentiroso, dos ataques do ministério, o Harry vai ter que se virar sozinho, né? E ele tem ali o Rony, a Hermione, e a gente tem a DA, né, a armada do Dumbledore, que chega ali, eu acho que traz um pouco de alegria, um pouco de acalento pro Harry nesse ano que ele tá, né? Eu acho que uma outra coisa que é muito legal nesse livro, além da armada do Dumbledore, são os irmãos Weasley, né? O Fred e o George. Eles brilham muito nesse livro, tudo que eles fazem para ajudar o Harry, para atacar a Umbridge, para realmente fazer uma revolução ali dentro da escola. É muito interessante esse subplot. E também uma coisa que sempre me traz muitas alegrias, mesmo que nesse especificamente tenha sido um pouco traumático para o Harry, mas é saber um pouco dos marotos, né? Dos pais do Harry, dos amigos ali, todos eles. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse livro é a visita que eles fazem ao hospital do Sem Mangas, né? Que eles encontram o Neville e a gente entende um pouco ali aquela situação do Neville. Esse livro, definitivamente, ele tá no meu top 3 de livros da série. Apesar de toda a raiva, toda a tristeza que ele causa,
Eu gosto muito desse livro. É o maior, né, da série, então eu gosto muito dele. E, e é o mais triste também, né, eu acho. A, a morte ali, spoiler, a morte do Sirius, eu, eu acho que é a morte mais desnecessária, assim, que eu acho que não precisava, ela não precisava ter matado o Sirius. Eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais dele. A gente teve muito pouco dele, e o coitado do Harry, assim, né? É realmente pra ele ter ninguém, nenhuma família na vida. E eu fiz uma decoração aí basicamente rosa e roxo, centrada aí nessas duas washes, da Umbridge e do Dumbledore, que eu tenho. Coloquei essa janelona, que lembra o portal, né, pelo qual o Sirius cai, e foi isso. Gostei muito. E o último livro desse vídeo vai ser esse conto que eu li da Margaret Atwood, que é aquela mesma autora que escreveu o conto da Aya. E esse livro se chama My Evil Mother. Como que seria a vida se a sua mãe fosse uma bruxa e seu pai um gnomo de jardim? Quando eu comecei esse livro, eu fiquei assim, oi, é uma história de fantasia? O que é que está acontecendo? Mas conforme você vai ali entendendo um pouco, você entende que é uma história sobre é sobre a relação mágica que existe entre mãe e filha. É um livro muito curto, é um livro muito pequeno, mas é um livro que me trouxe muitas reflexões e me trouxe um pouco de entendimento, talvez, de parar mesmo para pensar sobre essa magia poderosa, né, que significa ser uma mãe, né? Ele fala sobre. É um livro que fala sobre entender, é um livro que fala sobre perdoar, e é um livro que fala também sobre se identificar. Conforme a nossa narradora, a nossa protagonista ali, ela vai envelhecendo, ela vai entendendo o que a mãe falava, por que a mãe dizia certas coisas, por que a mãe trabalhava com essa coisa de magia com ela. E eu acho que é um livro muito inteligente, sabe? E também, de certa forma, engraçado. E eu adorei a experiência de lê-lo. Eu recomendo demais, é uma leitura muito rápida, você faz em um dia. E ele é muito lindo. No geral, acho que a mensagem desse livro é muito linda. Eu adorei. Vou pegar só um quote aqui, que eu anotei dele, que ele fala assim, que o grande protetor dela não era magia, né? Era a mãe. O grande poder que tinha ali era a mãe dela. O universo que se interessava por ela não era isso, era a mãe dela. E era sempre, sempre a mãe dela. É lindo esse livro, leiam. Ai, lindo, né? Então é isso. Como eu falei, eu ainda li um outro livro, que foi uma fanfic de Orgulho e Preconceito, mas eu não tive vontade de adicionar uma página de review para ela. Talvez eu adicione alguma outra fanfic que eu leia durante o ano, adicione ela aqui se eu gostar muito dela, se eu achar que vale, mas essa especificamente não vai entrar, não. Eu fiz uma página de fanfics, para anotar minhas fanfics. E aí, quando eu soltar o vídeo de resumo do trimestre, eu mostro a vocês, tá? Essa página. Então, pronto. Agora, eu tô só preenchendo meu calendário com a duração das minhas leituras, né? Como eu já falei para vocês, as leituras eu não marco o quantas páginas eu li cada dia, porque inclusive tem dias que eu não li nada. Eu marco do dia que eu comecei até o dia que eu terminei. Então, vocês vão ver, por exemplo, My Evil Mother, eu li em um dia só. E Project Hail Mary, que foi um audiolivro de 16 horas, eu li do domingo para a segunda, porque eu fiquei obcecada. E aí, Harry Potter, eu fui lendo de forma mais espaçada, porque eu não queria acabar, já que o Enigma do Príncipe só ia sair dia 14 de abril, algo assim. Enfim, essas foram as leituras. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas reviews. Espero que vocês tenham se interessado por alguns dos livros. Eu acredito, assim, a minha perspectiva é que em março eu li livros muito bons.
todos eles eu gostei. Nenhum desses livros foi livro que me irritou, que eu tive que me esforçar para terminar. O que isso me faz considerar que foi um mês de leituras muito, muito bom. Então é isso, eu vou só escrever ali, colei as capinhas dos livros e vamos dar uma finalizada por aqui. Se você ficou até o final, coloca um emoji de vaso de planta para combinar com a decoração. E caso você ainda não seja inscrita, se inscreve no canal, deixa também um like aqui no vídeo, que eu prometo que eu nunca mais vou passar mais de um mês sem postar vídeo aqui. Um cheiro, tchau, tchau, até a próxima.